Ela tem 17 anos, curso último ano do ensino médio em Brasília e é uma das porta-vozes do movimento Fridays for Future no Brasil. O RFI convida hoje Valentina Ruas. Boa tarde, Valentina, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Escuta, vamos contar para o pessoal um pouco a história do Friday for Futures no Brasil, esse movimento que começa com a jovem sueca Greta Thunberg, que todo mundo conhece há um ano atrás, exatamente um ano atrás. Como que o Fridays for Future chegou no Brasil e qual é a missão dele específica no Brasil, se é que ele tem uma? Bom, eu acho que todos devem conhecer um pouco a história da Greta, né, de como essa greve pelo clima começou. E a partir do momento em que ela começou a aparecer na mídia, vários jovens ao redor do mundo começaram a se inspirar muito nela. Então, não teve um momento decisivo em que a gente falou, ok, vamos criar o Fridays for Future Brasil. Não, vários jovens ao redor do Brasil começaram também a fazer greves na frente de parlamentos, alguns públicos, e aí então começaram a se juntar e se articular. Não foi uma pessoa que deu início, foram vários jovens. Mas no momento eu vejo um movimento super articulado, organizado, com assessoria de imprensa, jurídica. Existe uma organização por trás disso? Tem alguém que financia? Como que funciona, você sabe? Não, não tem ninguém que financia, somos totalmente voluntários. São uma rede de jovens ao redor do Brasil, que se articula nas redes sociais para fazer esse movimento acontecer, né? É uma junção de vários núcleos regionais. Eu sei que vocês têm uma campanha SOS Amazônia, né? Que já arrecadou bastante. Tá, já arrecadou quanto atualmente? Olha, a gente está em torno de R$ 800 mil, Pois é, eu aproximadamente. queria que você falasse um pouquinho dessa campanha SOS Amazônia que nos toca tanto a todos nós brasileiros. Então, a campanha começou quando o prefeito de Manaus postou um vídeo fazendo um apelo à Greta, pedindo para que ela ajudasse a cidade de Manaus. Então, a gente entrou em contato com ele e falamos: olha, a gente tem o contato dela, só que a gente precisa saber exatamente como ela pode ajudar e o que a gente pode fazer também, porque o movimento no Brasil somos nós. Então, a gente fez uma reunião com a Prefeitura de Manaus, eles nos falaram de como a situação estava péssima, nos mostraram todos os índices, todos os números. Então, a gente falou: sim, temos que fazer alguma coisa. Primeiramente, a nossa primeira ação foi juntar vários ativistas ao redor do mundo para fazer um vídeo de apelo a líderes mundiais para ajudarem Manaus, principalmente de países que já tinham passado pela fase mais crítica da Covid. E depois que a gente lançou isso na mídia, teve uma repercussão muito grande e muitas pessoas nos procuraram perguntando como eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Então, nós decidimos lançar a campanha de financiamento coletivo, que agora já está em 800 mil. E a gente já Quando ela concluiu já acabar muitas coisas. essa campanha, Valentina, esse dinheiro vai para onde exatamente? Então, primeiro que nós não temos uma data ainda de término. A gente vai com ela até onde for necessário, né? A gente nunca vai deixar de ajudar se ainda precisa. Mas esse dinheiro já está sendo aplicado à medida que as doações vão acontecendo. A FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável, a organização que está nos ajudando com isso, já está comprando os recursos e entregando nas comunidades. Mas a gente também já está implantando telemedicina e com isso painéis solares. Então é uma coisa mais duradoura, não só a doação de cestas básicas e de equipamentos médicos, como também uma coisa que vai ficar ali até depois que a campanha acabar. E a Fridays for Future, para vocês puderam usar esse nome tranquilamente, se tiveram que falar com a Greta, como é que foi essa história? Não, assim, o Fridays for Future é um movimento horizontal, né? A gente não tem alguém a quem responder. É claro que a gente tem que, né, tá dentro das nossas pautas e das nossas demandas, mas não tem uma hierarquia. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode começar a protestar e fundar uma greve pelo clima no lugar em que ela está. Então, não tivemos. Então, me conta uma coisa, você estava me dizendo há pouco, e aí eu entendi melhor, tem ONGs que ajudam vocês, né? Na relação com as comunidades, tem pelo menos essa ajuda do ponto de vista de movimentos civis, sociais. Assim, a gente se articula com vários movimentos e organizações para realizar nossos projetos, mais como uma ajuda mesmo de divulgação. Mas, para essa campanha, a gente fez uma parceria com a Fundação Amazônia Sustentável. Por quê? Primeiro que nós não somos uma organização formal. Então, a gente não pode
ter esse dinheiro, a gente não pode transferir esse dinheiro para nós. Então, a gente fez essa parceria com eles, são eles que recebem o dinheiro das doações, são eles que compram os recursos e mandam para as comunidades. Até porque eles já vinham fazendo um trabalho de mapeamento das comunidades, do que elas precisam nesse momento. Então, a gente, depois de muitas discussões e reuniões, a gente resolveu fazer isso com eles. Agora, Valentina, você está me dando essa entrevista no meio da aula, assim, no intervalo, você está tendo que organizar o seu dia para... Como que é isso na vida de uma estudante? Como é isso para você? Ai, olha, é bem complicado, porque o ativismo, principalmente agora que está em meio digital, você não tem muito um limite de tempo, como um trabalho, do tipo, eu trabalho de tal a tal hora. É o dia inteiro, né? Então, eu gerir meu tempo entre escola e Fridays é muito difícil mesmo, assim, agora eu estou no último ano, então eu não vou ter que me preocupar com isso por muito mais tempo, mas no período das manhãs eu assisto às aulas e no período das tardes é completamente dedicado ao Fridays. Me diga uma coisa, como surgiu em você esse desejo pelo ativismo, essa consciência? Os teus pais, por exemplo, têm também essa consciência ou não? Queria que você contasse um pouquinho a sua experiência pessoal. Bom, eu sempre fui criada, assim, desde pequenininha, indo para parques assim, estando em contato com a natureza. Meus pais sempre me ensinaram muito que a gente tinha que ter esse respeito. Então, eu sempre fui aquela criança, assim, que super adorava plantar árvore e falava para todo mundo, tipo, ei, você tá fazendo a sua parte? E aí, depois que eu comecei a me envolver mais e pesquisar mais sobre o assunto, principalmente depois de uma simulação das Nações Unidas, que o tema era COP22, eu fiz, e aí que eu vi que realmente não tenho mais tempo de ficar parado fazendo nada. Eu acho que não tem como eu saber que isso é uma coisa que afeta todos nós e não me envolver. Eu acho que é meu dever como cidadã fazer isso. E eu estando numa posição assim na sociedade que eu sei que é mais privilegiada, em sentido de que eu não estou em nenhuma área de vulnerabilidade, eu, eu, eu quero ampliar essas duas questões. Então, se eu tenho essa posição, eu devo fazer algo com ela. Me conta, para os jovens brasileiros poderem fazer parte desse movimento que, como você mesma disse, é horizontal, não segue nenhuma hierarquia vertical rígida, o que o pessoal pode ou deve fazer para fazer parte desse movimento junto com vocês? É muito fácil, assim, ou eles podem entrar em contato com qualquer ativista do Fridays, ou podem ir nas nossas redes sociais, no Instagram Fridays for Future Brasil, e mandar uma mensagem falando, oi, quero participar. Que a gente vai pegar os dados da pessoa e vai introduzi-la no movimento. A única coisa que a gente pede é que ela tenha menos de 29 anos. Como é um movimento jovem, a gente preza pelo protagonismo jovem. Então, adultos podem entrar pelo Famílias pelo Clima, que é como se fosse um braço do Fridays, para adultos que querem nos ajudar, mas é muito fácil, não precisa passar por nenhum tipo de processo. Tá certo. O Brasil, na sua geração, Valentina, o Brasil está no meio da pauta climática do mundo, né? A gente viu as queimadas na Amazônia, a gente tem um governo que não dialoga diretamente com os setores. Eu queria saber como que o Fridays for Future Brasil vê, a partir do ponto de vista nosso, né, do Brasil, por exemplo, questões como o acordo do Mercosul com a Europa. Como é isso na cabeça de vocês? Como vocês pensam isso? Bom, a gente vê isso como um grande retrocesso na política socioambiental do país. Inicialmente foi apresentado como um acordo econômico, certo? E que, por esse lado, se a gente só analisar os dados econômicos, sim, é incontestável que poderia trazer benefícios ambos para o Mercosul e para a União Europeia. Mas aí a gente vai estar naquela mentalidade de lucro acima de vidas, né? Porque se a gente for analisar toda a outra parte de desmatamento, de abuso de direitos humanos dos povos originários da floresta e de todas as consequências negativas que isso traria, esse acordo não era nem para estar em jogo. Por isso que nos tranquilizou muito a Angela Merkel ter falado que tem muitas dúvidas em relação a ratificar esse acordo. A sua geração, ao contrário da minha, por exemplo, está muito ligada na geopolítica, né? Assim, a globalização, as redes sociais. É pesado, Valentina? Ou é uma coisa interessante, boa de ser feita? Eu queria saber o que você sente a respeito disso, de participar tão intensamente de um movimento que normalmente adultos participariam. Bom, eu acho que vai de pessoa para pessoa, né? No meu caso, eu quero trabalhar com geopolítica, eu quero fazer relações internacionais.
Então, para mim, é como se fosse mais um treinamento para o futuro, porque a quantidade de organizações e pessoas ao redor do mundo que a gente tem que se articular é enorme. Então, é um grande treinamento, mas não deixa de ser pesado. É muito cansativo. A gente está discutindo com pessoas adultas questões financeiras, é, parcerias. É bem complicado, mas isso é um grande ensinamento para todos nós. Eu tenho uma outra questão para você. Você é uma menina como a Greta. A Greta Thunberg foi muito atacada nas redes sociais, em boa parte ataques que a gente pode chamar de misóginos também, né, que fragilizavam a condição feminina dela. Você não tem medo de sofrer ataques no Brasil ou fora do Brasil também por estar representando esse movimento que ela fundou? Bom, a gente sabe que o Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais do mundo, né? Então, isso já mostra como é essa hostilidade contra ativistas. Então, sim, eu tenho sim um receio de sofrer ataques, mas é aquela coisa, a gente está sempre se prevenindo e ataques digitais a gente já sofre, assim, eu digo, não ataques muito sérios, mas muitas ofensas. Isso é uma coisa muito corriqueira e a gente tem que separar o que realmente pode ser mais perigoso e o que não vai nos afetar. Vocês já Então, sofreram sempre tem aquele receio, sim. ataques perigosos? Já sofreram ameaças, algum tipo de coisa desse tipo? Olha, uma das ativistas já recebeu até um e-mail falando que se não parássemos o que estávamos fazendo, íamos todos morrer e coisas do tipo. Mas são coisas que a gente tenta não levar muito a sério, porque senão eles vão estar conseguindo exatamente o que eles querem, né? Que é fazer a gente parar. Mas imagino que vocês devam se proteger de alguma maneira. Vocês catalogam essas ameaças? Vocês contam para os adultos? Assim, como é que vocês fazem isso? Depende. Se a gente perceber que é uma coisa assim mais séria e que não é muito real, a gente conversa com Famílias pelo Clima, eles têm advogados, eles têm pessoas para nos ajudar e nos orientar. A gente nunca teve que tomar uma medida muito séria. E para essa campanha, os ativistas da campanha, como teve um grande contato com a mídia, a gente também teve aula de segurança, em meio digital principalmente. Então, sim, a gente está sempre se prevenindo, assim. Você não tem medo de ser chamada de pirralha, igual o presidente brasileiro chamou a Greta Thunberg? Nossa, mas não é nem medo, é um orgulho, né? De ser chamado de pirralha. Pode chamar. Só mostra que a gente tá no caminho certo. Muito obrigada, Valentina Ruas, pela sua participação de hoje no RF. Convido a volte sempre. Muito obrigada.